Olá, gente, tudo bom? Boa tarde, né? Boa tarde. Tarde. Então, hoje a gente vai Boa dar tarde. continuidade aos nossos estudos, né? A gente vai ver o capítulo 2, a separação e a expiação, tópico 3, que é o altar de Deus, e é o parágrafo 1. E quem vai ler para nós, né, é a Fernanda. Por favor, Fernanda. O altar de Deus. Parágrafo 1. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para ser atingir. A expiação, para atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação, em termos físicos, é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. A estrutura. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com a clareza perfeita. Legal, né? Eu achei legal. Aí eu vou fazer o que a gente faz, né? E aí, conforme a gente vai lendo aqui, a gente vai conversando. Então vamos lá, ó. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Aí eu vou ler essa última frase porque eu acho que ela completa melhor o parágrafo. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. Alguém quer comentar? Acho que todos nós aqui já deu uma ideia do que é a expiação, né? Lembra assim que a gente colocou uma síntese, embora seja algo bem mais amplo, que é correção dos erros, né? Certo. Então fica, se a gente pegar isso como uma síntese, né, seria a expiação, ou seja, fala assim, né, a correção dos seus erros só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Se alguém quiser esclarecer ou falar o que entende como luz interior, seria interessante para a gente talvez entender até melhor essa frase. Eu queria tentar entender aqui, ó. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Eu queria que você falasse alguma coisa disso. Tá, então vamos. Depois, qualquer coisa, se alguém tiver um insight sobre a luz interior, a gente volta. Eu vou tentar explicar para a Sandra o que eu entendi dessa frase. Fala assim, ó, desde a separação. Lembra que separação, de uma forma sintética, é a sensação de separação de Deus. Ou seja, quando a gente não está se sentindo em paz interna, né? Quando a gente está com a mente perturbada, o coração agoniado, ou seja, nós não conseguimos estar em plenitude, né? Aquilo que a gente falou da outra aula, uma certa mansidão interna, é a sensação de separação, tá?
Daí, assim, ó, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Aí eu vou explicar como eu entendo, tá? E porque essa frase parece que ela fala ela afirma, depois ela desafirma, e aí, como a gente não é muito, o nosso português não é, né, o mestrado em português, a gente fica um pouco na dúvida. Sempre que nós, assim, antigamente, né? Quando a gente se sentia com raiva, né? Que a raiva todo mundo sente, né? Raiva, indignado, meio, né? O que nós fazíamos? Quando alguém fazia algo e nós sentíamos raiva daquela pessoa, o que a gente fazia? A gente justificava a nossa raiva, né? Em vez de a gente olhar e ver que aquilo ali não é real. Hoje a gente já entende que a raiva ela tem aqui e tem lá. Se alguém nos trouxe uma sensação de raiva, é porque nós temos a raiva dentro. Então, o que acontecia? Antes a gente justificava. A gente brigou com o nosso esposo, né? Já que só tem meninas aqui. A gente falava, não, eu tenho que brigar com ele, porque ele não faz isso para mim, ele não faz aquilo para mim. Ou seja, a gente não fazia isso, né? A gente sempre dizia, justificava todas aquelas emoções ruins que nós sentimos, ou aquela perturbação que não é, que é a sensação de separação. Aí a gente vai entendendo o que é estar separado de Deus, né? Nós pensamos que esse burburinho, essas conversas, essas conclusões justificativas para a gente ficar sempre perturbado, mesmo que seja para ficar perturbado, depois ter uma sensação ilusória de paz, porque daí a mente fala, não, realmente eu tinha que ter gritado com ele, porque eu falei as minhas verdades para ele, eu falei as minhas verdades para ela e agora está tudo bem, né? Daí a gente acabava lá prostrado, sentado, porque gastou tanta energia, né? E aí a gente achava que tinha feito serviço. Para mim, isso tem a ver com essa frase, ou seja, desde a separação, as defesas, ou seja, as defesas são o ego fala na nossa mente, ele sente no nosso coração, né? Ou seja, ele usa do nosso corpo, né? Para dizer, falar contra a expiação, ou seja, contra o perdão, contra isso, de corrigir os seus erros. É dessa forma que eu entendi a frase. Mas se alguém quiser dar algum exemplo, né, nisso que eu falei, né, porque é a forma, isso vamos dizer assim, é quase coletivo, né, tanto que se justifica até coisas bem bárbaras, como fazer uma guerra, né, nós matamos o próximo, né, o corpo de alguém, né, os nossos, entre aspas, irmãos, né, por justificativas, porque eles são de outra fé, ou porque eles não cedem a coisas econômicas, ou porque eles pensam diferente, né? Então a gente vê que toda guerra que teve no mundo, ela sempre teve esse tipo de conversa, né? Ou seja, ou nós queríamos submeter aquele país, né, falando de forma coletiva, ao que nós pensávamos, o que nós achávamos, né? Ou então, né, a gente era, no caso, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer assim? E é engraçado que numa guerra, nós, né, quando a gente olha guerras, né, porque a guerra, como até fala, né, no Desaparecimento do Universo, é sempre contada por quem ganhou a guerra, né? Ou seja, nunca é contada por quem perdeu a guerra, né? Então nós sempre ouvimos historicamente que numa guerra aconteceu isso, isso, isso. E quem ganhou a guerra aconteceu, né? Que é o que conta a história, né? Porque quem perdeu não vai poder nem falar nada, né? E isso é a mesma coisa, ou seja, isso que a gente vê, a guerra externa, né, que é submeter a alguém, ou alguns países, ou algumas pessoas, aquilo que nós pensamos, é o mesmo que fazemos conosco. É a mesma coisa. Então, nós temos um país interno, né, que lembra que acho que nas 3 perguntas, o Dom Luiz, ele nos divide como um país, né? Tem o país, e tem o ministro, tem os diplomatas, né? Que fazem com que o nosso vivem aqui dentro, né? Organizando o corpo de acordo com o que eles pensam que é a forma de ver o mundo. E é isso que a gente tem que entender, né? Que essa visão que a gente tem do mundo, ela é a domesticação, ela é milenar. E a ideia é a gente não se defender dela, é olhar para ela tirou a nossa paz, a gente simplesmente deve expiar, ou seja, lembrar do Espírito Santo e pedir o perdão sobre aquilo. É assim que eu entendi.
Agora, se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, Graças, Sara. tá? Sara, Hum, tá bem, assim, coerente mesmo, né, o que você está falando, porque a primeira frase aqui, ele fala, né, que a expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior, né? Tem tudo a ver com o que você explicou a respeito do item 2. Para mim ficou bem tranquilo, assim, de é, compreender. eu não sei ainda bem o que, no caso, o livro, ou se tem alguma explicação sobre no livro o que eles entendem por luz, ele entende o livro em si, né, por luz interior. Mas é a ideia de levar a consciência, né, ou a percepção, levar a percepção, a luz da percepção sobre a escuridão. Então, isso só é possível fazer de dentro para fora, né? Ou seja, ou então de dentro para dentro mesmo, né? Dependendo, que às vezes a gente não pode não estar vivendo uma coisa externa, mas está internamente, e a gente leva a luz para, né? Essa é a capacidade. Eu entendo que a luz interna é essa. Kátia, por favor. Alguns falam Jesus dentro desse estudo de curso Milagres, outros falam Jesus Cristo, outros falam o Cristo, Uhum. né? Mesma coisa. Acho que até hábito de falar Jesus, né? É, pode ser. É que assim, ó, vamos pegar assim uma ideia simbólica, né? O Cristo, né, que seria a parte que tem que nascer dentro de nós, ou tem que se ressurgir, né, dentro de nós, ele está em semente, ou seja, ele está em pequena, né? Aí, só um pouquinho que a Márcia vai entrar. Oi, Márcia, boa tarde. Então, aí ele tá, a ideia é a gente buscar ele novamente, né? Se conectar com ele novamente, né? Ou ficar, e o Espírito Santo seria o responsável por nos guiar nesse caminho. Então, ele vai, é meio assim, a gente está caminhando e ele é como se a gente ouvisse a voz do Espírito Santo, né? Falando de uma forma bem simples, meio para criança entender, né? Ou como eu consigo entender. Ele fala assim: olha ali, né? Aí, se nós olhamos e perdoamos, nós estamos nos ligando ao Espírito Santo. A ideia é de que ele está nos guiando. Mas muitas vezes ele fala para nós: olha ali, né? E a gente fala: não, hoje eu vou brigar. Hoje eu vou brigar, porque daí vem aquela assim: não, eu vou xingar o fulano, eu vou xingar o ciclano. Hoje eu vou discutir, né? Hoje eu não, hoje eu vou ficar com raiva, né? A gente não fala isso, mas a gente se permite. É nessa hora que a gente, a luz, no caso aqui que fala assim, a luz interior, ela apagou, né? É nessa ideia que eu entendo, né? Um mecanismo simples de entender, porque todo mundo é muito parecido, né? O ego em si, ele é os 7 pecados capitais. Aí dentro dos 7 pecados capitais tem a listinha, né? Assim, porque a gente precisa ter uma estrutura, entre aspas, de formação, né, de informação ou de conhecimento, para que a gente possa se entender ou saber o que fazer, né? Tanto que no início a gente tinha muita dificuldade de entender a ideia da expiação, porque a expiação, ela simbolicamente no mundo coletivo ela tinha uma informação, né? Aí a gente viu que aqui ela é diferente e a gente está tentando criar essa nova simbologia dentro de nós, e a gente precisa pensar, a gente precisa falar, a gente precisa ler para entender. Então não é que, né, não vamos, pelo menos ninguém vai se iluminar se não tiver usar aí é usar o pensamento de forma consciente, buscar uma ideia mais coerente dentro de si, né? Então eu entendo assim, Kátia, né? Se eu não fui muito longe ou saí do que, né, era para ser dito, né? Aí, se ninguém tiver mais nada para dizer, a gente continua. Ó, daí eu vou ler assim, ó. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. Muitas fantasias corporais, nas quais a mente se engaja, surgem da crença distorcida segundo o qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir entre aspas, a expiação. Se alguém quiser fazer um comentário, Kátia?
Eu ouvi falar nessa palavra, né, quando eu era criança, que expiação significava, hoje eu chamo de autoflagelo, né? As pessoas maltratavam seu corpo, se chicoteavam, né? Ou se castigavam, colocavam as costas na parede, porque tinham cometido um pecado, um erro, né? Então, aqui dentro disso aqui, eu senti assim na hora, sabe? Não sei se é isso, mas eu senti isso. Aí eu vou ler novamente a frase. Ela fala assim, né? Isso é a ideia que eu comentei agora há pouco, né? Equivocada que muitos tinham sobre expiação, né? Aí agora nós vamos tentar entender a ideia menos equivocada, né? Ou uma ressignificação, né? Sobre isso que é expiação. Aí ele fala assim, ó, muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo o qual o corpo pode ser usado como meio para se atingir a expiação, que seria isso que você falou, né? Mas também hoje em dia, né, muita gente não conhece a expiação e faz um culto ao seu corpo, né? Às vezes o culto ao seu corpo pode ser usando uma roupa, né, usando coisas no corpo, né, não comendo aquilo, não comendo aquilo outro, né? Ligadas que se é como se eu tenho que purificar o meu corpo, né? Hoje em dia a gente usa mais, né, que é mais New Age, né? Um corpo purificado. Eu não estou falando, gente, que é para a gente comer pedra, né? Vou usando o exemplo chulo, né? Mas a entender que corpo é corpo. A gente tem a gente deve cuidar do nosso corpo da melhor forma que nós compreendemos que como um corpo deve ser cuidado, porque, né, a gente sabe que se a gente encher ele com coisas não muito boas, né, que não vão ser saudáveis para qualquer corpo, aí não importa se é um corpo, né, nós vamos se sentir mal, né? Mas não achar que o fato da gente comer aquilo, ou não comer aquilo, ou não fazer aquilo, ou vestir aquilo, né? Pesar muito, pesar menos, né? Isso não é a ideia da expiação, né? No sentido de que incluir isso que você comentou, no caso, né, de se autoflagelar, né? Entende? Ou seja, podemos fazer um jejum, né? Se a gente achar, mas isso não significa purificação ou que a gente possa estar, na verdade, expiando, né? No sentido da expiação, estar num processo de expiação por fato de fazer um jejum. Porque hoje em dia tem umas dietas de jejum, né, que chama acho que jejum intermitente, que a pessoa usa buscando uma saúde do corpo, né? Que tem, com certeza, deve ter seus benefícios, né? Mas não quer dizer que ela está no processo de expiação. Vocês estão entendendo a ideia? Ou se alguém quiser fazer um comentário sobre isso, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. E a gente, às vezes, vai a extremos com relação ao corpo, né? O corpo deve ser cuidado, sim, deve ser preservada a saúde dele. Senão a gente vai se sentir ruim e vai ficar pior, né? Porque já tem o ego em cima, dentro do corpo. Se a gente ainda não cuida dele, né? No sentido, como se vai a melhor comida que é possível, se pudermos, né, a melhor água, né, fazer ele dormir, ou seja, se nós sentimos que a saúde dele está um pouco debilitada, tivermos que ir ao médico, nós vamos ao médico, ou seja, seguir um protocolo mínimo de cuidado com o corpo, mas o corpo é só o corpo, né? Ele não ele não vai nos levar a ir além disso, né? Porque quem tem que habitar no nosso corpo é o espírito. O corpo é uma roupa que o espírito usa, tá? Assim que eu compreendo. Se alguém tiver uma opinião diferente ou quiser fazer um complemento, fique à vontade. Aí ele fala assim, ó, perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela, né? E talvez possa entrar aí naquilo que eu falei, que o espírito, né? O corpo é um templo no sentido habitado pelo espírito, né? Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível.
O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura, né? Aí talvez entre a ideia que a gente que eu comentei, né, e que a gente está conversando. Ou seja, o templo é algo interno, ele não é uma estrutura. Então, aí é a ideia também de que nós criamos muitos templos externos, né? Se a gente pegar um corpo e pegar templos externos, né? Templos físicos, né? Onde se estuda o espiritual, o religioso, o filosófico, muitas pessoas pensam que aquilo ali é a base, né? Se ela vai ali, se ela está ali, ela está salva. Não. Aquilo ali é um ponto de referência, onde ela pode ter com Deus ou encontrar alguma coisa ligada à sua parte espiritual. Mas não é por ela estar naquele lugar, fazer parte daquela organização, fazer parte daquela filosofia que ela está espiando. Consegue entender? A mesma coisa no nosso corpo. A gente pode, né? Nós temos esse corpo, mas se não fizermos internamente, ou seja, de forma consciente, aquilo que temos que fazer, não estamos espiando, não estamos corrigindo os erros, né? Vamos botar assim, para ficar mais fácil. Tá? Então, isso que é a ideia, para ver como a gente usa os mesmos símbolos, né? Ou seja, a gente é muito matéria. Nós pensamos, nós vivemos ainda de uma forma muito material na nossa mente. Por isso que a gente tem que aprender a buscar aquilo que está no início, a nossa luz interior. E a luz interior, ela tem dentro de nós, né? Então, e tudo nisso a gente usa o bom senso. Então, o bom senso, cuidar do corpo, podemos, se quisermos, ir a alguma organização religiosa, filosófica, mas também temos que ter o bom senso. Ali, como nós estamos aqui, nós não estamos buscando um conhecimento, um autoconhecimento, temos que ter o bom senso. Isso aqui não está fazendo com que... Ele pode nos ajudar a ideia da expiação, ele pode nos ligar um pouco mais à nossa luz interior, mas a expiação aqui é individual para cada um. Né? Não é o fato da gente estar aqui sentado, estudando livro, que estamos espiando, gente, ou estamos corrigindo os nossos erros. Eu não sei se eu estou sendo clara naquilo que eu estou falando, porque eu posso estar meio, né, nessa ideia, né? Então aqui lembrar, né, é a ideia de presente. Vamos, né, buscando a ideia, o ser percebendo tudo isso e se lembrando, né, do que vamos dizer assim, lembrando da ideia da coerência entre coração e cérebro, né? É assim que eu entendo, tá? Aí vamos lá. Se alguém quiser fazer um comentário, senão eu continuo. Eu tô falando demais, gente. Ninguém tá falando nada. Vamos lá. Daí fala assim, ó. Ela de fato reconhece e tal. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior em torno do qual é construída a estrutura, que foi mais ou menos o que eu falei. A ênfase em belas estruturas é um sinal de medo da expiação. Aí já foi legal essa frase, né? Ou seja, dar o excesso de valor ao corpo, né? Como se ele fosse capaz de te fazer trabalhar na expiação, né? E eu espero estar me fazendo entender a ideia do corpo aqui, como ir a algum lugar, frequentar algum lugar, né? E entenda aí que eu não estou falando que não é para ir em nenhum lugar, né? É isso, né? O que eu estou querendo dizer é que a gente começa a ter ideia, a gente começa a se separar um pouco, porque tanto uma coisa quanto outra são estruturas criadas pelo ego. A ideia de corpo, a ideia de estruturas externas. E aí, nessas horas, a gente tem que usar o bom senso para não se perder nessas crenças. Por isso que fala no início aqui, ó, desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação, né? Ou seja, aí tem uma hora aqui, isso geralmente é visto como uma necessidade de proteger o corpo. E aí ele fala assim, muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como meio para atingir a expiação.
Entende? A ideia das crenças, aí a gente vai vendo algumas crenças que a gente nunca tinha se percebido internamente. E aí também vamos vendo por que a gente às vezes demorou tanto tempo para chegar onde estamos hoje. Porque pensávamos que estava certo. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Estou falando de mim, porque todos nós tivemos um caminho, né? Pelo menos vamos botar nessa vida, né? Os outros a gente não sabe, né? E às vezes a gente pensa, gente, mas eu fiquei tanto tempo pensando assim, ou em tal lugar, ou achando tal coisa, por que eu não me dei conta? Não sei. Eu também não me culpo mais, mas é assim. Tá bom? Por favor, Lenirene. Seu microfone. Essa colocações que está sendo feita aí é algo assim que às vezes custamos a entender, né? Porque para perceber isso, primeiro você tem que ter humildade e olhar para dentro de si, né? Para corrigir um erro, né? É o caso da expiação. Primeiro a gente tem nem noção se tem um erro, né? Nós somos tão cegos que a gente não tem nem noção se tem o erro, né? Aí, quando a gente percebe que tem o erro, né? Aí você precisa criar um estado de disciplina, de observação, né? Para corrigir esse erro, né? E você precisa aprender a se interiorizar, né? Desenvolver o divino em si, né? Se conectar com o todo, é o que nós estamos tentando fazer, né? Através das meditações, né? Mas, como a Sara falou, nós, às vezes, nos enganamos, né? Não quer dizer que as religiões, outras religiões, né? Não têm o seu papel e sua grandeza. Mas, às vezes, é muito mais fácil o externo, né? Do que o interno. É muito mais fácil. É muito mais fácil, eu falei, falando da minha religião, eu participar das cerimônias, dos cultos, das coisas da minha religião externamente, do que eu dominar um impulso meu lá no meu lar, né? Com um familiar meu, como ela está falando, quem tem esposo com esposo, com filho, um sentimento de ciúme, um apego, esses sentimentos, né, que nos prende o nosso ser e não nos deixa ser liberto, não nos deixa nos conectar com a nossa essência, né? Então, é isso que ela está falando. Então, esse trabalho nosso aqui, nós já tomamos essa consciência que, além, quem quiser buscar a sua religião, que busque, mas a coisa é um pouco mais além. A coisa é um pouco mais além. Esse trabalho realmente tem que ser um trabalho interno, uma vontade, um querer, né? Porque nós já temos a consciência que se nós não mudarmos, o ciclo continua o mesmo, né? Você não sai daquela, né? Então, precisamos nos conectar com o divino, despertar essa luz interior, conectar com o divino e fazer essa correção, ter essa coragem, essa disciplina, essa vontade. E nós poderemos fazer isso sim, poderemos. Dentro de outros conhecimentos espirituais, às vezes fala assim, vendo reencarnações, falando de reencarnações, né? Quer dizer, 100 anos atrás, 300 anos atrás, nós rapidinho matávamos uma pessoa, botávamos um veneninho ali na comida de quem a gente não gostava, né? E fazia coisas absurdas. Hoje nós já não fazemos isso. Mas nós temos nossos errozinhos, nossas, né, que a gente já está tomando consciência que são coisas que
envenena o nosso ser, não é? Mesmo que às vezes você não expõe para o outro, mas está lá dentro de si, que você é o amor em si. Uma parte interessante aí que ele fala, que eu li, que ele fala assim, que, não é com essas palavras, que nós vamos errando, mas vai ter um momento que nós vamos despertar. Vai ter um momento desse mudar, desse mudar de consciência. E sim, vai ter esse momento. Agora, tem vários caminhos, né? Tem vários caminhos. Quantas religiões nós já, em outras reencarnações, nós buscamos e acertamos em alguma coisa, erramos outra, criamos bloqueio, ou criamos coisas positivas ou negativas dentro da própria religiões, né? E aqui estamos, né? Nesse aprendizado, que é algo lento. Mas o importante é que nós já estamos tomando a consciência que nós poderemos, sim, corrigir os nossos erros, né? Expiação, né? Que ele fala. Correção dos erros, né? E nos tornarmos mais plenos. É isso aí, meninos. O que vocês acham? Muito bom, é bem isso mesmo. Eu penso que aqui, só lembrando no parágrafo 7 do tópico anterior, ele fala assim: a expiação é um compromisso total. Então, como você falou do negócio de despertar da consciência, né, seria isso. Chega uma hora em que nós nos decidimos, não. Eu não sei explicar, né? Não sei nem se a gente vai dar conta numa vida só, né? Mas é como se dentro de nós a gente falou assim: não, eu quero romper com o sofrimento. Porque expiar é deixar de sofrer. E isso é isso que eu acho magnífico, porque conforme a gente vai entendendo o processo da expiação, né, que tem a ver com o perdão, né? E o perdão é uma coisa imensa, enorme, né? Assim, o perdão não é pequenininho, ele é pequenininho porque ele é imenso e ao mesmo tempo pequenininho, porque cada coisinha você vai perdoando, cada pensamento, cada sentimento, e você, tanto aqui dentro quanto lá fora, você vai perdoando. E é isso e aí conforme você vai aprendendo a fazer isso, o sofrimento ele vai deixando de ser algo constante na sua vida, e é isso que é o gratificante. Por isso que quando você entende a ideia do perdão, você fala: eu não vou largar mais isso, porque eu sofri tanto. A gente viver na linha do amor, como você comentou, é muito mais gratificante, muito melhor. É leve, né? E isso não tem preço, né? Por isso que eu acho incrível porque eu demorei um tempão para entender, porque antes eu entendia a ideia de ser e não ser, do ego, etc. Mas eu não entendia a ideia do perdão. Por favor, Fernanda. Eu queria aproveitar, né, Sara e as amigas, esse momento até para poder tirar essa dúvida que eu estou hoje o dia inteiro, que você falou assim, deixar de um lugar, outro, essa, assim, vamos dizer, expiação. Eu estou tentando tirar esse sofrimento de mim. Eu hoje tenho uma coisa boa, que é um aniversário de uma amiga num bar. E eu estou me botando assim, como se eu tivesse enjoada, como se eu tivesse com dor de cabeça, querendo ficar gripada, porque eu não estou com vontade de ir, porque é um barzinho. Eu até pensei, se fosse um outro tipo de lugar, eu iria, porque eu gosto muito dela. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito minha amiga. Então, não vou dizer que não vou, mas isso corta meu coração. Aí eu fico pensando que é mais o estudo, já conversei isso com a Leila e tudo, não é da idade, que às vezes eu fico pensando assim, estou ficando mais velha, não estou querendo ir mais nos lugares, até às vezes meio familiar, que sempre eu convivi, que é ótimo, mas tem coisas, assuntos diferentes do que tudo que a gente fala. E a gente não pode falar o que se passa com a gente aqui, né? Porque eles não entendem. Então, o que você acha disso? Isso tem a ver com esse tema? Então, isso são decisões muito pessoais, né? Eu passei por processo semelhante ao seu, né? E eu aprendi a dizer não para muitas coisas.
E alguns amigos, eles não entenderam no início, né? Mas eu aprendi a dizer não. Mas aí, ao mesmo tempo, assim, por exemplo, eu tentava formas. Então, às vezes, né, eu fazia assim. Um amigo, uma amiga que eu gostava muito estava de aniversário, né? E eu já sabia que ia ter uma festa, né? E que não é que é que muitas daquelas coisas eu não me servem mais. Eu não quero mais para mim. Não existe uma justificativa. É simplesmente porque são horas e horas em muito barulho, muitas coisas que não, para mim, não quero mais. É assim que eu penso. Eu já parei de ficar pensando, entender na minha mente. Então, o que eu fazia? Um dia antes, eu ia lá na casa dela, levava um bolo, né? E fazia uma festa um dia antes na casa dela. Era assim uma forma de, né, levar o presente e fazia antes. Era uma forma que eu tinha como resolver, né? Para a pessoa entender que não era. E eu falava, não, eu não quero ir mais, né? Eu sei que muitos não entendem, né? Alguns ficaram chateados e eu vou falar que esse processo deve uns 2 anos, né? Porque durante o Covid ninguém se via, né? Então, né? Mas depois, pós-Covid, a gente meio que foi também fazendo isso. E eu faço assim, né? Eu não tenho um montão de amigos, né? Então, assim, tem gente que tem um montão, né? Eu não tenho, então, e são pessoas, e essas pessoas que eu estou falando, eu convivo com elas há 20, 30 anos, né? Então, né? E eu gosto delas. Mas só que tem coisas que elas gostam hoje que eu não quero mais. E eu parei de me obrigar a querer gostar, né? Então, lógico que às vezes eu vou em algumas vezes, mas eu vou mais cedo, aí eu saio mais cedo, né? Mas eu tenho essa condição. Então eu vou, e aí também eu também às vezes vou para ver como é que eu tô. Porque a ideia nesses lugares é a gente adormecer a consciência e se perder no meio da fofoca, no meio de várias conclusões, de vários julgamentos, aí a gente se vê, né, como é que anda o nosso trabalho interno. Porque não dá para fugir do mundo, gente, né? Então eu penso que você que tem que medir aí, Fernanda, é assim que eu faço. E eu não estou falando para você fazer, né? Né? Então, eu Não sei estou que entendendo. você está entendendo, né? Eu coloquei isso porque eu estou passando isso hoje, já vinha comentado, eu conversado com a Leila sobre isso, né? E a gente está querendo começar a se afastar, a gente vai começando, a Cátia também fala às vezes, né? Que a gente quer ficar mais lendo, estudando, falando dos assuntos, a Que Leila posso conversar isso e os outros não entendem, né? E eu achei que tinha a ver com a expiação. que assim, entenda o que eu penso, né? Lembra que o Dom Luiz fala que todo mundo tem uma fotografia das pessoas, né? As pessoas têm uma fotografia nossa e a gente tem uma fotografia dos outros. Então, vamos dizer que hoje, né, como ele fala, a gente está tentando deixar um quadro em branco e criar uma nova vida, nos tornarmos uma outra pessoa melhor do que nós somos, né? E nós sabemos que nessa vida anterior, muitas das coisas nós fazíamos porque às vezes a gente até nem gostava tanto, mas fazia porque todo mundo fazia porque estava ali, ou seja, a gente às vezes nem pensava muito sobre isso, né? Ou porque todo mundo faz. Isso é a vida comum. Para agradar o amigo. Entende? Né? E às vezes até a gente gostava, a gente não não é à toa, né? Bom, aí conforme a gente foi se ressignificando, foi mudando, como se fala, essa percepção interna, nós começamos a ver que algumas coisas não têm mais valor para nós. Ela não serve. Não serve. Simplesmente não serve. Da mesma forma que servia antes, agora não serve mais. Entende? Então, aí o que acontece? Não serve mais, e se nós vamos para aquilo que não serve mais, não é bom para nós. É simples assim. É difícil, às vezes, a gente entender isso. Não tá bom. Não quero. É que nem, às vezes, alguma coisa que a gente gostava, né? Pessoal mesmo. Às vezes gostava de uma coisa, de cortar o cabelo de um jeito, vestir uma roupa de um jeito, e o olho, não, essa roupa eu não visto mais, isso aqui eu não quero mais. Para si mesmo, sem botar ninguém no meio, né? Então, aí agora eu tento usar o meu bom senso. Assim, aquilo que, né? E entenda que, voltando só um pouquinho, Kátia, falando do quadro, né? Para não perder. Então, esses amigos, eles ainda têm a mesma foto nossa.
Então, agora nós temos que vagarosamente apresentar o novo quadro para eles, para que eles entendam isso. Demora um tempo. Então, aí até a gente demora um pouco a se encaixar, né? Porque eles vêm com a mesma ideia sobre nós e nós tentamos falar outra e eles não entendem. Às vezes eles ficam meio assim: o que aconteceu com você? Você está com algum problema? Entendeu? Fica desencaixado. É porque eles estão conhecendo uma nova, entre aspas, versão da gente. Não sei se eu estou... Porque o que eles têm na mente é uma foto e o que nós estamos mostrando para eles é outra coisa. E eles, às vezes, não entendem. Né? Eu penso que isso, se fosse ao contrário, também seria. Né? Mas como alguns amigos querem continuar sendo do jeito que eles são, e está perfeito, entendam isso, gente. Né? Mas nós não. Ah, por favor, Kátia. A pergunta que veio para mim assim é: quando eu faço algo porque eu não quero desagradar o outro, eu estou sendo honesta comigo? Né? Se eu não estou sendo verdadeira comigo, será que eu vou conseguir colocar a cabeça no travesseiro? Porque a pessoa lá, digamos assim, claro, é um amigo, uma amiga, nossa, eu quero tanto que você venha, eu estou tanta boa vontade, né, as pessoas convidam, né? Eu vivi muito nesse meio, né? Por causa do meu trabalho, eu via, né? E assim, para mim, eu já fiz algumas vezes, eu fui para agradar a pessoa, chegava lá e ficava me sentindo tão mal, sabe? Aí um dia eu me fiz essa pergunta, assim, né? Eu falei, não, eu não é que eu estou aqui para agradar ou desagradar alguém, mas eu preciso ser muito minha amiga, mais minha amiga do que amiga da minha amiga. Porque amanhã é muito possível que ela vai, e eu já vivenciei isso, nunca imaginei, mas já vivenciei. É muito possível que essa minha amiga ela vai se aproximar de mim, porque ela encontra o que está acontecendo com você. Eu te vejo sempre bem. Eu, para ficar bem, eu tenho que ir lá viajar, fazer tal coisa, fuga geográfica, né? Não sei. Aí eu vou deixando a pessoa no não sei, para ela sentir, que é uma questão de vibração, né? Uma questão de vibração. Então, eu estou falando isso porque talvez possa auxiliar, né? Mas é legal, assim, eu estar em paz comigo primeiro. Aí a paz flui de mim para o outro, né? E na questão da coerência, né? Conforme fala o Dr. Joe Dispenza, né? Eu estou sendo coerente comigo, né? Grata. Perfeito. Não é pessoal, viu, Fernanda? Achei ótima a sua pergunta, excelente, me ajudou muito. Neilene, por favor. Hein, Fernanda? Eu acho assim, que é amigo vai lhe respeitar, vai compreender, né? O seu momento, o seu tempo, né? Que é amigo é assim. Tem isso não, né? Tem que respeitar. Assim como nós temos que respeitar o outro, não é? Na sua forma de ser, nas suas mudanças. Quando se amam, independente de qualquer coisa, eu já tive essas experiências. Amigo que é amigo. Agora, você falando nisso aí, eu tive uma experiência. Eu não gosto de sair para esses shows de música sertaneja, eu gosto de coisa mais light, assim, mas... E eu tive que acompanhar um sobrinho meu, tive que acompanhar, porque se eu não acompanhasse, o bichinho corria risco, né? E fui, aí eu gostei do que a Sara falou, como você se comporta num lugar desse, né? Aí minha irmã mais velha foi me acompanhar porque ficou com pena de eu ir com meu sobrinho, né? Aí eu falei, você não vai só com ele para um show desse e tudo. Ele tadinho, ele é órfão, né? Não tem mãe, aí eu que fico assim dando suporte para ele. Aí, mas realmente, se eu não tivesse ido, ó, são situações, cada situação é situação, né? Eu não gosto, mas eu fui, né? Se eu não tivesse ido, eu não sei o que teria acontecido com esse menino lá, esse adolescentezinho, né?
Porque sabe o que houve depois? Você vê, tanto que uma coisa totalmente fora do nosso... Eu fui... Eram vários cantores, mas tinha uma cantora, que é até da minha cidade, e os meninos cantavam umas músicas muito light, muito tranquila. Eu fui mais para assistir essa música, para ouvir esse show, né? Aí quando acabou esse show, acho que era o terceiro show. Aí quando entrou o quarto, o quinto, o pessoal bebendo, aquela bagunça, aquela coisa, e eu observando aquilo, sabe? Observando, mas nada de julgamento, eu na minha, sabe? Observando ali. Aí o meu sobrinho, agora que tá ficando bom. Eu falei, não, agora nós vamos embora. Não tem negócio que tá ficando bom, não, sabe? Nós vamos embora. Não foi outra. Houve morte lá no show. Você vê o nível, né? Tiroteio, morte. Se eu não tivesse saído, pessoal quebrando cadeira, aquela coisa louca, sabe? Coisa que... Falei, meu Deus, graças a Deus, fui com meu sobrinho. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Mas nesse caso, Fernando, tu não tem sobrinho para proteger. É só você que não está na sintonia, né? Então, se for sua amiga mesmo, vai me entender, filha. Não, ela é assim, vai entender. Ela vai entender. Vocês ajudaram bastante até dentro do estudo. Obrigada, gratidão. Tá bom, então. Então vamos lá de novo, ó. Vamos agora continuar aqui, ó. Aí vou ler um pedacinho que a gente já leu. Ó. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito, né? Estruturas, aí você pode até pensar em estrutura aí, Fernando. Ó. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Vocês conseguem entender isso? Explica aqui, cara. Não, vou ler de novo, né? Para sair, porque o meu cérebro já está na outra coisa. Voltando de novo à ideia do texto, né? Ó, a ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. Eu vou botar a palavra estrutura aqui como matéria. Aí eu vou botar assim, ó. A ênfase em belas estruturas materiais, né? Aí a gente colocando assim a ideia de corpo e estruturas de organizações filosóficas, religiosas, espirituais, né? Entendeu? Assim, ó. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. E aí a gente pode entrar até naquilo que a Neilene falou. Vamos lá, Neilene, é isso aí, por favor. Não, isso aí realmente é aquela questão. É muito mais fácil você focar no material, no externo, do que no interno, né? E às vezes, um ser humano em evolução, ele não está nem muito afim de focar no interno, certo? O negócio dele é o material mesmo. É o material, é a beleza física, são os padrões, né? Ele não está afim. Ele acha que isso tá bom para ele, né? E às vezes, quando foca no que ele se diz o espiritual, é mais nas questões do externo do espiritual. Como que se diz? Como é que fala? Tem uns termos. A forma de se expressar, né? Usa uma linguagem, usa uma roupa. Usa uma linguagem, usa uma roupa, né? É o externo. Ele não se interioriza, porque o se interiorizar, entrar para o seu altar interno, né? Isso aí exige, primeiro, compreender uma necessidade disso. Primeiro, você tem que compreender a necessidade disso. E outro é o querer, é a vontade, né? Que isso, às vezes, chega com o quê? Com o sofrimento, né? Que você viu que você foi por um caminho, falou, mas o negócio está dando certo, eu estou fazendo isso externo, né?
Ou seja, vamos falar assim, rezando de boca para fora, né? Rezando de boca para fora, né? Eu faço e a coisa não resolve, o que está acontecendo? Mas o meu hábito de pensar, de ser, de agir continua o mesmo, né? Os meus impulsos, o meu ciúme, o meu apego, a minha, né? Sendo que isso que precisa ser transformado, é você se interiorizar, né? Você se conhecer, conheça a ti mesmo, né? Se conhecer e mudar tudo isso, né? Que é o que fala que o Joe Dispenza fala, né? É o que incrível, né? Eu acho incrível o Joe Dispenza. Ele fala tudo que a religião fala de forma diferente, né? De forma prática, de forma. Você quer mudar? Então muda suas vibrações. Mudar vibrações é mudar pensamento, é mudar atitude, é mudar sentimentos. Que esse é o nosso maior esforço, né? Realmente é mudar o interno, né? É o altar interior, né? Complementando o que você está falando, Nerilene, só assim, ó, que é depois que ele fala assim, a beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. E é isso que é a ilusão que muitas vezes a gente viveu, né? A gente olhava por um aspecto físico, né, como a Márcia colocou ali, a gente vivia no mundo da matéria, então pensava que se a gente se vestisse assim, se falasse assim, se fosse em tal prédio, em tal lugar, né, segurasse tal livro, aquela coisa, ali tinha o espiritual, né? E não é assim. E aí aquilo que eu penso, que todos nós andamos por muitos caminhos, né? Mas aí a gente foi se dando conta que a gente seguia a cartilha, né, de onde nós estávamos, daquilo que nós estávamos, onde estávamos, vamos dizer assim, espiritualmente buscando, né, o aspecto espiritual, mas tinha sofrimento. Como você disse, eu rezo e não acontece nada, continuo sofrendo, aí até que a gente se deu conta que tinha algo errado, que é... Pode falar. Desculpa. Por favor. Mas você vê que todas as religiões, você vê que tem os mestres, né? E as religiões, a essência dela mesmo, as verdadeiras religiões, é muito positiva. Eles ensinam isso. Mas só que tem que, parece que as pessoas começam a ficar, como se fala, hipnotizadas pelo externo, né? E é muito mais fácil o externo. Ele começa a ficar hipnotizado. É o nosso ego, né? Que você já falou, que se expõe, é muito... E a gente vê que todas as religiões sérias, ele fala disso, por exemplo, tem religião que fala da reforma interior. O que é reforma interior? É essa mudança de vibrações, de pensamento, buscar o seu, para que você encontre o seu altar interno, né? E a gente vê que as religiões sérias falam disso. Mas até você captar essa mensagem, né, a pessoa realmente, né, que quer captar a mensagem, vai um tempo, né? Tem uns que eu tô aqui porque eu dei um estalo, né? Captei essa mensagem, né? De interiorizar, de procurar. Não é que minha religião não ensine. Ela ensina, mas ela ensina de forma diferente. Eu falei assim, ó, mas tem umas outras técnicas, como a do Joe, tá? E aí eu tenho um livre-arbítrio e escolhi esse caminho, né? Por aí. Continuando aqui, ó, o que a gente está conversando, ele fala assim, a vista espiritual, né? Porque ele falou antes que a beleza real do templo não pode ser vista com olho físico. Aí ele fala assim, a vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é visão perfeita. Então, botando assim, a vista espiritual é uma visão perfeita. Ela não pode ver, ela não consegue, a estrutura impede a gente de ver isso. Então, se a gente fica na estrutura, fica no mundo da matéria, no mundo da mente, né? Dessa mente errada que é ligada ao ego, como a gente está conversando aqui, por mais bonito que tudo seja, não conseguimos ligar-nos realmente ao aspecto espiritual. Foi assim que eu entendo do que está escrito aqui, né? Então é como nós estamos falando, a gente é que assim, né? É que lembra daquela ideia da delusão, né? Eu acho que não sei se todos estão aqui. Não, só para quem não sei se todos estavam nesse ilusão é quando a gente vê. Então a gente começa a ver a nossa mente falando e começa a entender que aquilo ali não somos nós. Então
A gente percebe quando a gente tem um ciúme, uma inveja, né? Aquilo ali é a segunda natureza querendo, né, nos deixar ruim, em sofrimento. Então a gente usa a percepção e muda aquilo ali, com perdão. Isso é ilusão. Mas tem a delusão, que é quando a gente nem consegue ver que está errado. Que isso aí é a ideia que vem, aquela coisa da crença. Né? Então, durante muitas dessas organizações, dessas filosofias, não é que ali não tenha verdades, a verdade está ali, mas a gente não consegue ver a verdade, porque tem uma delusão em cima. Ou seja, antes da ilusão tem a delusão. E é como eu dei o exemplo, o mundo em si, o mundo coletivo vive numa delusão, que não percebe a realidade dos fatos. É por isso que a gente está dessa forma. Não? Daí volta aqui, daí ele fala assim, pode, todavia, né? Daí voltar. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura, porque é a visão perfeita. Foi o que eu comentei antes. Aí fala assim, ó, pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Ou seja, quando nós usamos a nossa luz interior, aí a gente entende a ideia. Que é isso que a gente está começando a fazer agora. A gente está buscando essa clareza, né? Ela não é total, ela não é absoluta, mas ela já nos tirou de muito sofrimento. Penso que todos aqui, nós estamos em 7 pessoas, nós conseguimos ver que o sofrimento que tínhamos anteriormente, a entender o mínimo sobre o que nós estamos conversando aqui, já diminuiu bastante. E que agora é uma questão de escolha, sofrer ou não sofrer, né? Não sei se é isso, se vocês pensam ou veem dessa forma, né? Se eu estou me fazendo ser clara aqui. Kátia, por favor. Sabe, independente do tema, do assunto, né? De um tempo para cá, eu venho me percebendo assim que... Porque o corpo fala muita coisa para nós, né, o tempo todo, né? Às vezes, uma pessoa me chama para ir num lugar, né? E eu digo para a pessoa assim, eu digo, olha, eu não estou assim com vontade de ir. Para eu também não mentir, né? Aí ela disse, mas você é tão minha amiga. Você é tão minha amiga. Eu digo exatamente isso. Exatamente por ser tão tua amiga e por ver você como minha amiga também. Eu estou te falando a verdade, que eu não estou com vontade de ir. Mas, Kátia, aquele evento ali não tem mais. Eu falei, não tem mais naquele mesmo dia, naquele mesmo lugar, naquela mesma hora. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente vai juntas. Porque eu me sinto falso comigo mesmo, me corrompendo, sabe? Tem coisas que hoje, de um tempo para cá, não fazem o menor sentido para mim. É como se nem existisse, na verdade. Não sinto falta. Não sinto mesmo, sabe? Quando a gente vai se conhecendo como um ser, né, conforme a Sara falou, que a gente, né, habita no corpo, né, deixou muito claro o ensinamento aí, as coisas, por si, elas vão se dissolvendo, né? O que eu percebi assim, que poderia, e já aconteceu comigo, por exemplo, na fala da Fernanda, é como se eu sentisse culpa por eu não atender o pedido, o convite da minha amiga. E aí a minha amiga estava toda feliz, nem lembra que eu nem fui, quer dizer, sabe que eu não fui, porque eu dei uma satisfação, né? Mas eu sofrendo de culpa, né? Então, uma coisa que essa caminhada nossa vem nos ensinando, vem me ensinando, é que eu preciso sentir o que eu vou fazer. Porque o ser, a alma, o coração, vou dizer assim, o coração ele sabe. Então, quando, não é especificamente nesse assunto, mas em qualquer outro assunto, que alguém me faça um convite, eu já sinto aqui se eu quero ou não, sabe? E eu penso que, né, de uma maneira carinhosa, delicada, eu preciso ter meu espaço aqui, dentro do espaço. Meu espaço.
né? Que é ter voz sobre mim, autonomia sobre a pessoa. Estou falando da pessoa, tá? Da mente, né? Eu preciso ter isso. Senão eu vou ficar atendendo às necessidades e alegrias das outras pessoas e estarei triste. Porque aquilo já não me faz sentido nenhum, né? Então eu vejo bem interessante dentro quando você falou aqui, Sara, né? A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque a visão é perfeita. Aí pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Isso faz todo sentido dentro do assunto que o grupo trouxe aí hoje. Era isso que eu queria falar. Muito grata. É que assim, eu penso que a educação coletiva, né, a educação da domesticação, ela vive para o externo. Então, todos nós vivemos para o externo, aprendemos a viver para o externo. Então, é por isso que a gente fala agradar o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E aí o vazio aumenta aqui dentro. A gente nunca se deu conta disso, né? Então, hoje a gente está querendo não se sentir mais vazio. E demora, isso é um jogo, demora um tempo a gente superar isso, né? Porque, com certeza, às vezes, muitas pessoas que estão nessa festa lá, elas não queriam estar lá também, mas elas ainda não entenderam algumas coisas, tá? Eu vou deixar a Márcia falar, por favor, Márcia, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar. Isso, é só um registro rápido. Quando você falava, eu perdi a linha do que você falava, mas me veio logo à cabeça, o que me tocou foi o seguinte: o porquê de eu estar nesse caminho. Porque uma vez conversando com meu pai, ele falou, é tudo muito lindo, uma coisa assim muito rasa, sabe? Aí eu falei assim, não, pai, o que eu vejo, que tudo que vem acontecendo até aqui não está dando certo. Qual é o nosso final? É geralmente com uma doença no hospital. Alguma coisa, está entendendo? Tem que ser modificada nesse sentido, porque o que a gente vem fazendo durante esse tempo todo, há anos, séculos, está dando só em prejuízo para a gente. Então a gente está muito raso, né? A gente está vivendo aquilo que eu falei, a gente se identifica com o exterior e não com o que de fato é real dentro da gente, que é a essência, o espírito, né? Se a gente fala em espírito e espiritualidade como se fosse algo separado da gente, não é isso. Nós somos o espírito. Ah, porque meu espírito. Não, eu sou o espírito. Essa visão é muito interna nossa, né? E eu estou buscando e brigando muito para sair disso, sabe? Nas meditações, meninas, quando ele vai para o vazio, vai para o nada, o Dr. Joy, eu me vejo como nada mesmo, como se fosse um pensamento. Olha, me faz tão bem, mas tão bem eu me livro da carcaça toda, entendeu? Eu me vejo como se fosse um fiozinho elétrico, uma eletricidade, um eletro, entendeu? Eu acho que é por aí, só um registro que eu quis fazer, tá? Valeu, grata. Perfeito, é isso aí. Eu vou só falar aqui, ó. Eu vou ler a primeira frase, comprei para a gente daqui a pouco encerrar. Eu vou falar assim, ó. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Então, com isso que você disse agora, é isso. Ou seja, quando a gente não tem mais, a gente passa a se sentir só a luz, né? Botando aí essa ideia de que você vai para o vazio e a luz vai para o vazio, né? Que aí que a ideia é o vazio, a luz ilumina o vazio, né? E você se reconhece ali, né? É bem por aí mesmo. Demora um tempo para a gente entender isso, porque ainda vivemos no mundo da dualidade e o ego vive muito ainda dentro de nós. Então, né? Mas o fato de isso acontecer não quer dizer que a gente não deva olhar, né? Mas eu penso que tudo que nós comentamos, né, com relação aqui, que é o espírito, né? E a gente ainda tem que entender o que é o espírito, né? Que a gente ainda tem uma ideia, né? Que o espírito né? Não é uma coisa que a gente pega, né? Não é estruturada, né? Tá bom, gente? A gente já passou um pouquinho do horário, né? E aí alguns aqui a gente vai encontrar domingo e outros na terça que vem.
Tá bom? Um grande abraço a todos, né? Abraço Foi um a grande todos. prazer. Obrigado. Tá? Gratidão por Obrigado. tudo. Bom, Tchau, gente. Até mais. tchau. Tchau, gratidão. Tchau.